agora nós vamos partir para a solução de questões da banca AOCP, aplicando tudo aquilo que nós vimos nas teorias das aulas anteriores. Muito bem, nós vamos para a solução de questões envolvendo conectivo e tabela verdade. Então vamos lá para a nossa primeira questão, que fala o seguinte: considere as proposições compostas a seguir. Paulo vai ao IFAM e Paulo é carioca. Ou Paulo vai ao IFAM ou Paulo é carioca. Sabendo que as proposições P e Q têm o mesmo valor verdade, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas, então é correto afirmar que ele está dizendo que isso aqui é verdadeiro ou tudo isso aí é falso. Concorda? Mas para eu conseguir responder isso, eu tenho que escrever a minha tabela verdade. E o aluno que ele vai fazer a prova da Polícia Militar do estado de Pernambuco, ele tem que saber escrever a tabela verdade. Se não souber, está em maus lençóis. Primeiramente, ó, Paulo vai ao IFAM e conectivo ou, então a gente vai colocar aqui a proposição A e a proposição B, que é Paulo é carioca. Então vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Conectivo I é muito simples, muito fácil. Ele só será verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Agora nós vamos para a disjunção exclusiva. Tem que ter muito cuidado aqui, ó, porque aqui é o famoso ou. Disjunção exclusiva. Então aqui nós vamos ter ou A ou B. Muito bem. Para que isso seja falso, ambas as proposições têm que ter valor lógico igual. Ou seja, tudo verdadeiro vai ser falso, tudo falso vai ser falso. Ao demais é verdadeiro, certo? Olha o que a questão fala. Vou até destacar aqui de amarelo. Tem o mesmo valor lógico. Em que situação da minha tabela verdade as duas proposições terão o mesmo valor lógico? Esse aqui, né? Observe que todas elas são falsas. Não há possibilidade das duas serem verdadeiras. Só há possibilidade das duas serem falsas. Consequentemente, a minha proposição, vou até destacar aqui, ó, todas elas serão falsas. Paulo vai ao IFAM é falso, ou seja, Paulo não vai ao IFAM. Paulo é carioca é falso, ou seja, Paulo não é carioca. Vamos olhar as alternativas. Paulo vai ao IFAM, errado. Paulo é carioca, errado. Paulo não vai ao IFAM, tá certo, porque é falso. E Paulo não é carioca, também está certo. Ou seja, encontramos a alternativa letra C de casa. Vamos à próxima questão, que traz o seguinte: considere as seguintes sentenças. Se eu me dedicar no trabalho, serei promovido. Registro sua presença. Existe políticos honestos no Brasil. Posso deixar o processo sobre a mesa. A prefeitura está atendendo ao público todos os dias, exceto ao domingo. Quantas dessas sentenças são proposições? Aí a gente tem que relembrar o conceito de proposição. Para ser proposição, ela tem que atender a alguns critérios. Mas para ela não ser proposição, ela tem que ser uma frase afirmativa, uma frase imperativa, uma frase interrogativa. E, consequentemente, eu não vou conseguir atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso para ela. Se isso acontecer, não é proposição, tá? Se eu conseguir atribuir um valor lógico para minha sentença de verdadeiro ou falso, ela é uma proposição. Mas lembre-se, ela não pode ser interrogativa, imperativa ou afirmativa. Dito isto, vamos voltar aqui para o nosso slide. Se eu me dedicar ao trabalho, então eu poderia colocar aqui sem nenhum prejuízo, então serei aprovado. Isso aqui eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Então aqui, ó, está certinho, isso aqui é uma proposição. Registre sua presença. Observe que aqui eu posso colocar uma exclamação e eu ainda não consigo classificar como verdadeiro ou falso. Então isso aqui não é uma proposição. Existem políticos honestos no Brasil, ou existe político honesto no Brasil. Eu posso considerar isso como verdadeiro ou como falso. Consequentemente, isso é uma proposição. Posso deixar o processo sobre a mesa? Olha aí, uma interrogação. Frases interrogativas não é uma proposição. A prefeitura estará atendendo ao público todos os dias, exceto ao domingo. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Consequentemente, eu posso classificar como sendo uma proposição. E ele pergunta: quantas dessas sentenças são proposições? Nós vimos que 3, letra C de casa. Mais uma questão da banca AOCP, que traz o seguinte: indique o valor lógico V ou F de cada proposição a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Muito bem, nós vamos observar os conectivos. Conectivo I, conectivo ou, conectivo então e conectivo se somente se. Observe que ele fala aqui, ó, 2 não é primo. Isso aqui é falso, porque 2 é primo. Então aqui é falso, falso, falso e falso. 4 é um quadrado perfeito, verdadeiro. Verdadeiro, observe, 4 é um quadrado perfeito, verdadeiro e verdadeiro. Muito bem, agora eu vou fazer a leitura dos conectivos.
Conectivo I, conectivo OU, então e se somente se. Vou construir a tabela verdade aqui, mas professor, eu já sei construir, não tem problema, vamos construir de novo. P e Q, aí nós vamos ter o conectivo I, nós vamos ter o conectivo OU, nós vamos ter o conectivo da condicional, nós vamos ter o conectivo da bicondicional e nós vamos ter o conectivo da disjunção exclusiva, que é o famoso ou, certo? E a partir daí vamos construir nossa tabela. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Para a conjunção, que é o conectivo I, ele só será verdade se ambas forem verdadeiras. Para o conectivo OU, ela só será falsa se ambas as proposições forem falsas. Para o conectivo da condicional, é o famoso caso Vera Fischer, ela só será falso no caso Vera Fischer. Então aqui nós teremos verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Para o conectivo da bicondicional, ela só será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras, ou seja, tudo verdadeiro e tudo falso. Diferente disso será falsidade. E para o conectivo ou, ela será o contrário da bicondicional. Então será falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Muito bem, construímos a nossa tabela. A partir disso nós vamos observar. Se eu tenho o conectivo, vamos destacar aqui com preto, se eu tenho o conectivo I, ele só será verdade se todas forem verdadeiras. Então aqui será falso. Conectivo OU, ele só será falso se todas as proposições forem falsas, tá aqui, ó. Mas aí eu tenho uma verdadeira, então aqui será verdadeiro. No conectivo da condicional, ele só será falso no caso Vera Fischer, tá aqui, ó, que não é o que se aplica nessa situação, então será verdadeiro. E por fim, no se somente se, ele só será verdade se ambas as proposições forem iguais. Aqui é diferente, ó, falso e verdadeiro, consequentemente aqui será falso. Esta configuração aqui, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, está em qual alternativa? Alternativa letra A, tudo bem? Então o aluno que ele vai fazer essa prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, a primeira coisa que ele tem que fazer na prova de raciocínio lógico é construir a tabela verdade. Porque ali vai ser seu porto seguro e vai dar margem para ele responder questões de equivalência, questões de negação, questões de conectivos lógicos, questões de tabela verdade e assim por diante, tá? Vamos seguir com as nossas soluções. Veja essa questão aqui do ano passado que fala o seguinte. Ele traz o detalhe. Em lógica, a tabela verdade tem 5 símbolos seguintes. Está aqui os símbolos. Então, a operação lógica de cada símbolo é respectivamente. Então, aqui, ó, o tio, ele é a negação. Vou até colocar aqui, ó. O tio, ele é a negação, certo? A negação. O circunflexo, ele é a conjunção. Conjunção, que é o famoso I. O circunflexo, ao contrário, ele é a disjunção, que é o conectivo OU. A setinha para o lado esquerdo é a condicional, certo? E a setinha para o lado direito e esquerdo é a bicondicional. Muito bem, vamos observar qual alternativa nós temos isso. Sabemos que a primeira tem que ser negação. Letra A está errado, C está errado e letra E está errado. Só pode ser B ou D de casa. Observe que nós precisamos ter negação e conjunção. Observe aqui, ó, que a segunda é conjunção. Com isso, chegamos no gabarito letra D de casa. Negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional são os símbolos que representam essas palavras. Mais uma questão da banca AOCP que traz o seguinte. A tabela verdade apresenta os estados lógicos das entradas e das saídas de um dado computador. Ela é a base para a lógica binária, que igualmente é a base de todo o cálculo computacional. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que corresponde ao resultado da tabela verdade dada. Isso aqui está muito claro, né? Se a gente observar, ó, eu tenho duas proposições e nós temos o resultado. Qual é a circunstância onde, qual é o conectivo onde, em apenas essa situação, ele será verdade? É o conectivo I, concorda? Consequentemente, ó, a gente já descarta tudo aqui, só vai sobrar o quê? A letra A. E você tem que relembrar que esse símbolo, ele representa, este símbolo aqui representa o I, este símbolo aqui representa o OU, este aqui representa a condicional e este aqui representa a bicondicional. Esse outro símbolo aqui, ele representa a disjunção exclusiva, que é o OU. Tudo bem? E com isso chegamos ao final da nossa primeira bateria de solução de questões da banca AOCP, que é a banca que está organizando o concurso da Polícia Militar aqui do estado de Pernambuco. A nossa próxima aula será a solução de questões do conteúdo de negação. E vamos agora partir para a solução de questões do conteúdo de negação das proposições compostas. Então vamos lá para a nossa
Primeira questão que traz o seguinte: analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Então observe, ele diz: a negação da proposição se o chefe está ausente, alguns servidores não realizaram os trabalhos previstos. Então observe que aqui eu poderia colocar um então, que ele é facultativo, ele pode ser omitido. Então aqui nós temos se o chefe está ausente, então alguns servidores não realizaram os serviços. A negação do conectivo então é mantém a primeira e nega a segunda. Eu vou trocar o conectivo então pelo conectivo e, certo? Então vou manter a primeira, se o chefe está ausente, ele será repetido, certo? O chefe está ausente. Tá aqui, ó, ele repetiu aqui, o chefe está ausente. Em seguida, nós temos alguns servidores não realizaram os trabalhos previstos. Eu vou ter que fazer a negação, ou seja, os servidores realizaram os trabalhos previstos. Mas observe um detalhe muito importante aqui, que é o quantificador alguns. Para fazer a negação do alguns, eu tenho que usar o todos, certo? Perceba que a negação aqui está correta. Olha, todos os servidores realizaram os trabalhos previstos e o chefe está ausente. Aí você se pergunta, mas Thomas, não deveria estar ao contrário? O chefe está ausente e todos os servidores... O conectivo ele é comutativo. A ordem que você vai colocar as proposições não vai alterar no resultado final. Então a questão trocou de propósito, mas isso não interfere no resultado lógico. Continua verdadeiro, certo? Vamos agora à segunda afirmativa, que ele também quer a negação. Observe, todos os servidores realizaram os trabalhos previstos e o chefe está presente. Negação do conectivo e, eu vou colocar o conectivo ou e negar ambas as proposições. Observe, o chefe está presente, a negação é o chefe não está presente. Todos os servidores realizaram os trabalhos previstos. Aí ele coloca aqui, ó, os servidores não realizaram os trabalhos previstos. Mas aí eu tenho que fazer a negação de quem? Eu tenho que fazer a negação de todos. E a negação de todos é pelo menos um. Concorda? A negação do quantificador todos é pelo menos um. Observe que ele coloca aqui, ó, pelo menos um servidor não realiza os trabalhos. Ou seja, aqui também está correto. Se você olhar com muito cuidado, essa sentença aqui, ela é exatamente igual à anterior. Observe, todos os servidores realizaram os trabalhos previstos e o chefe está presente. Só que neste caso, ele coloca, olha o seguinte aqui, ó, existe. A negação de todos não é existe. A negação de todos é pelo menos um. Consequentemente, esse item está errado. Vamos ao nosso último item que fala o seguinte: alguns servidores não realizaram os trabalhos previstos ou o chefe está ausente. Negação do conectivo ou é colocar o conectivo e negar ambas as proposições. O chefe está ausente, a negação é o chefe não está ausente. Observe aqui que temos o conectivo e em seguida eu tenho que negar alguns. A negação de alguns, como a gente viu, é o que? Todos. Todos os servidores, retiro a partícula não, todos os servidores realizaram os trabalhos previstos. Ou seja, verdadeiro nós temos 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, o gabarito é a letra B de bola. Vamos a mais uma questão de negação que fala o seguinte: uma proposição logicamente equivalente à negação da proposição Pedro analisa o ambiente econômico ou Laura executa os projetos de pesquisa. Negação do conectivo ou, a negação do conectivo ou, eu vou substituir pelo conectivo e negar ambas as proposições. Então a gente já vai logo observando onde é que tem um conectivo e. Nós temos aqui, aqui e aqui, concorda? As outras estão incorretas. Mas aí eu tenho que negar a primeira proposição. Pedro analisa o ambiente econômico. A negação é Pedro não analisa o ambiente econômico. Observe que na letra A aqui, ó, não está a negação. Na letra B nós temos a negação e na letra D também nós temos a negação. Só que aí eu tenho que negar também a segunda proposição. Laura não executa os projetos de pesquisa. Olha aqui, ó. Laura não executa os projetos de pesquisa. Gabarito correto é a letra D de dado. Mais uma outra questão de negação. A negação da sentença: se Roberto trabalhou hoje, então Isadora ficou em casa. Negação do conectivo, então, é mantém e nega. Mantém a primeira, troca o conectivo, então, pelo conectivo e nega a segunda. Eu vou manter a primeira, ó. Roberto trabalhou hoje. Roberto não trabalhou hoje, está errado. Roberto trabalhou hoje, está certo. Roberto trabalhou hoje, está certo também. Roberto não trabalhou hoje, está errado.
E aqui também está errado, só pode ser letra B ou C. Vou trocar o conectivo então pelo conectivo I. Observe que na letra B nós temos o conectivo I e na letra C nós temos o conectivo então. Letra C está incorreta. E aí eu tenho que negar a segunda, só a nível didático. Isadora ficou em casa, Isadora não ficou em casa. E confirmamos o gabarito da letra B de bola. Mais uma outra questão sempre do Instituto AOCP. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição Ana é casada e Júnior não é solteiro. Conectivo I, nós vamos substituir pelo conectivo OU e negar ambas as proposições. A negação de Ana é casada é Ana não é casada. Vamos procurar isso nas alternativas. Observe que aqui não tem, só pode ser C, D e E. Vou trocar o conectivo I pelo conectivo OU. Qual dessas alternativas tem o conectivo OU? É apenas a letra E. Só para a gente confirmar a nível didático, a negação de Júnior não é solteiro é Júnior é solteiro. Com isso, confirmamos o gabarito letra E. Mais uma outra questão de negação. Observe que aqui nós temos o seguinte. Qual é a negação da frase nenhum homem é alto? A negação de nenhum é exatamente existe. Existe. Observe que até se a gente fosse analisar com bom senso as alternativas, a gente conseguia chegar no gabarito. Ó. Nenhum homem é alto. A negação é não existe homem alto, está errado. Todo homem é alto, está errado. Nenhum homem é baixo, está errado. Todo homem é alto, está errado. Existe homem alto. Se existir homem alto, eu fiz esta negação. Concorda? Gabarito, letra A. Mais uma que fala o seguinte. Considere como verdadeira a seguinte sentença. Carlos escreve poemas e ensina gramática. A negação desta sentença, por definição, será dada por... Observe que aqui nós temos o conectivo I. Conectivo I, ele é substituído pelo conectivo OU e negamos ambas as proposições. Carlos escreve poema, Carlos não escreve poema. Onde é que tem isso? Temos aqui na letra A, pode ser que seja a letra A. Aqui não temos, aqui também não temos, pode ser que seja letra C ou letra E. Mas aí eu tenho que trocar pelo conectivo OU. Aqui nós temos o conectivo OU, aqui também. Observe que na letra E não temos, descartamos a letra E, só pode ser letra A ou letra C. Mas eu preciso negar também a segunda proposição, ensina gramática. A negação é não ensina gramática. Observe que aqui ó, tem ensina gramática. Com isso, marcamos o gabarito letra A, não ensina gramática. Mais uma outra questão de negação. Segundo o raciocínio lógico, por definição, a negação da proposição matemática é fácil ou física tem poucas fórmulas. Vou trocar o conectivo OU pelo conectivo I e negar ambas as proposições. Matemática é fácil, matemática não é fácil. Observe que pode ser qualquer uma dessas aqui. Mas aí eu tenho que negar a segunda proposição. Física não tem poucos problemas. Física não tem poucos problemas. Conectivo I, negamos a primeira, negamos a segunda, trocamos o conectivo OU pelo conectivo I. O gabarito correto é a letra C de casa. Mais uma outra questão de negação que fala o seguinte. Se não é verdade que, preste atenção, quando ele fala se não é verdade que, ele está pedindo a negação, tá? O sistema operacional A é lento e o sistema operacional B não é o mais caro. Consequentemente, vou trocar o conectivo I pelo conectivo OU e negar ambas as proposições. Então vamos lá. O sistema operacional A não é lento. Isso será a negação. Então vamos observar aqui, ó. O sistema operacional A não é lento. O sistema operacional A não é lento, tem aqui também. O sistema operacional é lento, isso aqui está errado. Aqui, ó, se então, a gente não pode usar o se então, está errado também. Só sobra a letra D e letra E, porque, consequentemente, eu tenho que tirar o conectivo I e colocar o conectivo OU. Observe onde é que está o conectivo OU, na letra E. E vamos observar só a nível didático a segunda sentença. O sistema operacional B não é o mais caro. A negação vou ter que retirar a partícula não. O sistema operacional B é o mais caro. O gabarito correto é a letra E. Mais uma outra questão de negação para a gente trabalhar incessantemente este tema. Se é falso dizer André foi e Andresa foi, certamente
André não foi, Andresa não foi, André não foi ou Andresa não foi, assim por diante. Conectivo I a gente troca por quem? Por ou. Vou negar a primeira e vou negar a segunda. André foi, André não foi. Tá aqui, ó. Conectivo I pelo conectivo ou, nego a segunda. Andresa foi, Andresa não foi. Gabarito correto é a letra C de casa. E vamos usar mais uma bateria de solução de questões, dessa vez do tema de equivalência lógica. E antes da gente começar a solução das nossas questões, vamos relembrar uma equivalência lógica muito importante, que é a banca OCP. 90% das questões de equivalência é desse determinado conectivo, que é o conectivo da condicional. Então, imagine aqui se eu tenho uma proposição P, então Q. Qual seria a equivalência dessa proposição, dessas condições aqui que eu acabei de escrever? Normalmente, a banca OCP gosta de cobrar esse tipo de equivalência desse conectivo porque tem duas formas de fazer. Então, ele cobra de um modelo ou cobra de outro. Às vezes, o candidato se apega a um modelo ou ele só conhece um modelo e nas alternativas não tem aquele modelo que ele conhece, porque tem duas formas, na realidade tem mais. Mas essas duas formas aqui é que a gente vai trabalhar. De repente, se surgir alguma questão que traga uma terceira forma, a gente aborda em uma determinada aula, que seria a equivalência da equivalência. Certo? Mas até agora, nas minhas pesquisas, nas questões de equivalência que a gente pesquisou acerca da OCP dos últimos concursos, não surgiu esse tipo. Então, se não surgiu na banca, não faz se necessário a gente estar abordando aqui para perder tempo com um conteúdo que de repente não vai nem estar na prova. Dito isto, vamos observar quais são as equivalências do conectivo. Então observe, tem a mais famosa de todas, que qual é? Eu vou inverter as minhas proposições. A proposição Q vai para frente, mantém o conectivo e a proposição P vai para o final. Só que aí tem um detalhe importante, o que é que eu tenho que fazer? Negar ambas as proposições. Pronto, essa é uma equivalência. Qual é a outra equivalência? Eu mantenho minhas proposições, vou trocar o conectivo da bicondicional pelo conectivo ou, certo? E vou negar a primeira proposição. Muito bem, essas são as equivalências. Eu tenho essas duas equivalências. Dito isto, nós vamos partir para a solução de questões. Veja a primeira questão. Se Beatriz for promovida, então Ana será demitida. Ela quer saber o quê? A lógica equivalente. Lembrando, nós temos as duas formas. Negar, invertendo as proposições e mantendo o conectivo. Negar a primeira, trocar o conectivo ou e manter a segunda. Certo? Esses são os dois tipos de negação. Então vamos observar aqui a alternativa letra A. Tem o conectivo ou? Tem. Pode ser? Pode. Mas aí eu tenho que negar o que? A primeira proposição. Qual é a primeira proposição? Se Beatriz for promovida. A negação é Beatriz não foi promovida. Tá errado, ó. Beatriz será promovida. Aqui não é negação. Vamos à letra B. Se Ana for demitida, então Beatriz não será promovida. Conectivo então. Quando acontece o conectivo então, o que é que eu tenho que fazer? Inverter as proposições. Mas eu tenho que inverter negando. Ana será demitida, ou seja, Ana não será demitida. Tá errado aqui também. Letra C de casa. Se Beatriz não for promovida, então, conectivo então, o que é que eu tenho que fazer? Inverter. Observe que aqui, ó, ele não inverteu, ele manteve. Tá errado também. Letra D de dado. Se Ana não for demitida, ok, fez a negação. Conectivo então, Beatriz não será promovida. Acabamos de encontrar a alternativa correta. Observe que ele inverteu as proposições, negando-as, e colocou o conectivo então. Vamos à segunda questão. Observe. Mais uma vez, sentença condicional, a equivalência de quê? Olha a proposição. Se Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, então Augusto realiza a atividade de operacionalização. Muito bem. Se a gente olhar aqui para os conectivos, eu tenho conectivo ou, conectivo I, já posso descartar, conectivo I, já posso descartar. Observe que todas elas estão com a outra forma de fazer a negação. Então imagina, se você só conhece aquele modelo, inverte negando e mantém o conectivo. Como é que você ia responder essa? Tem que memorizar as duas formas de fazer a equivalência. Neste caso, o que é que eu tenho que fazer? Negar a primeira sentença, porque eu estou usando o conectivo que ou. Se a sentença é Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, a negação é Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento. Então vamos buscar aqui, ó. Tem aqui na alternativa A, não tem na alternativa B, temos aqui na alternativa C. Ou seja, descartamos essa alternativa aqui. Só poderá ser letra A ou letra C de casa. Entretanto, a segunda proposição, eu apenas vou repetir ela.
Então observe, Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Achamos a alternativa. Alternativa, a letra A. Observe que ele apenas repetiu. Na letra B, nós temos a negação. Eu não vou fazer a negação, vou apenas repetir a segunda proposição, ou seja, não P ou Q. Mais uma outra. Olha quem está aqui de novo. Conectivo, então. Seja a sentença, analisa a afirmativa que apresenta o quê? A equivalência. A equivalência do então eu tenho duas formas. Vou escrever aqui de novo. Não que, então não P, que é trocando as proposições. Não P ou que é mantendo as proposições, negando a primeira, trocando o conectivo da condicional pelo conectivo ou. Muito bem, vamos às alternativas. Então, eu tenho que colocar primeiro, Lucas não é professor. Lucas é professor, tá errado, porque eu tenho que negar, não pode ser letra A. Lúcia é professora, tá errado, tenho que fazer a negação. Lucas não é professor, então Lúcia não é médica. Se Lúcia é médica, a negação é Lúcia não é médica. Achamos a alternativa correta, letra C de casa, tudo bem? Mais uma outra questão. E nessa questão nós temos o conectivo I. Observe que para a gente fazer o conectivo I, a equivalência do conectivo I é o mesmo da negação. Vou trocar pelo conectivo OU e nego ambas as proposições. Observe que na letra A não tem o conectivo OU, está fora. Na letra E tem um conectivo se, somente se, está fora. Na letra D tem um conectivo se, está fora. Só poderá ser letra B ou letra C. O que é que eu tenho que fazer? Carlos tem um gato. A negação é Carlos não tem um gato. Carmen não tem um cachorro. A negação é Carmen tem um cachorro. E chegamos na alternativa correta, letra C. Mais uma outra questão de negação. Vamos observar o que essa questão traz. Considere a seguinte proposição. Se Luísa passar no concurso, então ela não irá montar em outra cidade. Não irá morar em outra cidade, perdão. Assinale a alternativa que apresenta a proposição composta equivalente. Conectivo, então, vamos observar aqui, ó. Aqui nós temos conectivo, então. Aqui o conectivo I já está fora, porque a gente sabe que não existe esse conectivo. E aqui nós temos o conectivo I e aqui o conectivo OU. Para a gente utilizar o conectivo OU, o que é que eu tenho que fazer? Negar a primeira proposição. Luísa passar no concurso, a negação é Luísa não passar no concurso. Observe que ele não fez isso aqui. Então descartamos também a letra D de dado. Só sobra as outras alternativas. As outras alternativas, o que é que eu tenho que fazer? Inverter as proposições negando-as. Então, a primeira proposição tem que ser o quê? Ela irá morar em outra cidade. Luísa for morar em outra cidade, então ela não passou em outro concurso. Observe que chegamos na alternativa letra E. Ela não irá morar em outra cidade. Luísa for morar em outra cidade, então ela não passou em um concurso. Tudo bem? E chegamos a mais uma questão. Observe o que é que essa questão fala. Mesmo conectivo então. Ele diz a contrapositiva. A contrapositiva é a equivalência, certo? Nada mais, nada menos que a equivalência. Se não chove, então ocorre jogo de futebol. Eu tenho duas formas de negar, com o próprio conectivo ou utilizando o conectivo OU. Se você reparar, em nenhuma dessas alternativas aqui tem um conectivo OU. Então vou usar o mesmo conectivo, mas o que é que eu vou ter que fazer? Inverter as proposições, negando-as. A primeira proposição tem que ser essa aqui. Só que a negativa, ocorre jogo de futebol no parque, a negação é não ocorre o jogo de futebol no parque. Onde é que eu encontro isso? Apenas na letra B e na letra C. Vou manter o conectivo e vou negar a segunda. Se a segunda é não chove, a negação dela é chove. Ou seja, a alternativa correta, observe aqui, ó, a alternativa correta é a letra B de bola. Mais uma outra questão, também a OCP, também do mesmo conectivo então. Vocês estão vendo que isso é uma recorrência da banca OCP, colocar o conectivo então como critério de equivalência. Ah, professor, então é certeza. A pesquisa que a gente fez aqui, 90% das questões é o conectivo então. Pode ser que surjam outros conectivos, sim. Mas a possibilidade desse conectivo é maior por conta daquilo que eu falei no princípio da aula. Haver duas possibilidades de fazer a equivalência. Então vamos lá, mais uma questão. Dada a proposição, se você passou no concurso, então terá estabilidade. Assinale a alternativa que é uma equivalência. Vamos observar aqui, ó. Veja que aqui nós temos o conectivo I, já está fora, não perco nem tempo lendo. Conectivo I já está fora. Conectivo OU. Para ser o conectivo OU, nós temos que negar a primeira.
Se você passou no concurso, a negação é você não passou no concurso. Você não passou no concurso. E repetimos a segunda, terá estabilidade. Terá estabilidade. Gabarito é a letra D de dado. Vamos a mais uma outra questão aqui e olha o conectivo. O conectivo então, que fala o seguinte: se um profissional da tecnologia não se aprimorar, então ele não irá conseguir acompanhar todos os avanços tecnológicos. Qual é a equivalência? Então vamos observar os conectivos. Aqui nós temos o então e mais uma vez então. Consequentemente, o que é que eu tenho que fazer? Inverter minhas proposições e negá-las. Não irá conseguir acompanhar todos os avanços tecnológicos. Qual é a negação disso? Irá conseguir acompanhar todos os avanços tecnológicos. Vamos à letra A. Se um profissional da tecnologia conseguir acompanhar todos os avanços tecnológicos, veja que aqui está tudo certinho, e agora eu vou ter que negar a primeira proposição. Se um profissional da tecnologia não se aprimorar, ele se aprimorou. Ou seja, observe que eu estou fazendo a negação. Achamos já a alternativa aqui, ó. Inverti e neguei. Tudo bem assim? Vamos observar as demais só a nível didático. Se um profissional da tecnologia se aprimora, ele irá conseguir acompanhar todos os avanços. Observe que aqui ele não fez a inversão. Concorda? Está errado aqui, letra B. Se um profissional da tecnologia conseguir acompanhar todos os avanços tecnológicos, então ele não se aprimorou. Observe que aqui ele manteve, certo? Tem que fazer a negação. Aqui ele diz o seguinte: se um profissional da tecnologia não se aprimorou, aqui ele não negou, concorda? Se uma profissional... Outro ponto também, a profissão, que muitos alunos pensam o seguinte, né? Aqui eu li rápido, ó. Se um profissional da tecnologia não se aprimorou, aí eu digo, ele não negou, certo? Aí tem muito aluno que diz, mas professor, tem um não aí, o não está negando. Tenha cuidado. A negação de uma sentença é o contrário daquilo que ela está dizendo. Então se eu falo o seguinte, João é feio, a negação de João é feio é João é bonito. João é bonito, certo? Se eu falo o seguinte, vou usar até esse próprio exemplo aqui, ó. Um profissional da tecnologia não se aprimora. Qual é a negação disso aqui? Um profissional da tecnologia se aprimora, certo? Então tem que ter bastante atenção nesses detalhes. Aqui também está errado. Se um profissional da tecnologia não conseguir acompanhar, veja que ele não negou aqui, certo? Para ele negar, ele tinha que tirar o não, certo? E com isso afirmamos o gabarito a letra A. Vamos a mais uma questão, a OCP, que fala o seguinte: considere a seguinte proposição condicional. Se você usar a pasta dental XYZ, então seus dentes ficarão mais lindos. Por definição, a recíproca dessa proposição condicional será dada por... Então tem que ter muito cuidado. Lembra lá da tal da contrapositiva? A contrapositiva é equivalência normal lá, que a gente inverte, nega e mantém o conectivo. Mas aí eu vou ter a recíproca. Então vamos fazer uma recapitulação aqui bem breve, certo? Nós vamos ter a condicional, anota aí no seu caderno, condicional, representada por P, então Q. Eu vou ter a recíproca, que é a da questão, recíproca, certo? Que vai ser P, e que eu vou inverter, só que eu não vou negar, certo? Vou ter também a contrária. A contrária, o que é a contrária? Eu vou negar, mas não vou inverter, certo? E por fim eu vou ter a contra recíproca. Recíproca, que é a inversão fazendo a negação, certo? Eu vou inverter fazendo a negação. Observe que a questão aqui está pedindo o quê? A recíproca. A recíproca eu vou inverter, mas não vou negar. Se ele está falando aqui, ó, você usa a pasta XYZ, ela tem que ficar na segunda proposição. Seus dentes ficarão mais claros, tem que ser a primeira. Tá errado. Seus dentes não estão mais claros. Aqui tá errado, não pode negar. Seus dentes ficaram mais claros. Observe que tá aqui. Então, você usou pasta dental XYZ. Verdadeiro, gabarito é a letra D de dado. Pega esse recorte e anota aí no seu caderninho, certo? E com isso chegamos ao final da nossa solução de questões do conteúdo de equivalência lógica. Até a próxima aula. E vamos a mais uma bateria de solução de questões da banca OCP. Dessa vez nós vamos abordar o conteúdo de lógica de argumentação. Dentro de lógica de argumentação,
nós temos as analogias, as inferências, deduções e falácias. Então vamos lá para as nossas soluções. A primeira questão fala o seguinte: 3 funcionários de uma empresa privada, Ana, Bia e Carla, devem determinar suas salas de trabalho, sala 1, 2 e 3, nessa ordem e consecutivas. Cada uma com cores diferentes, azul, vermelho ou verde. Tal que cada sala tenha somente uma funcionária. Após serem feitas as escolhas, verificou-se que Ana ficou na sala à esquerda da sala da funcionária que ficou com a sala vermelha. Então vamos imaginar aqui as 3 salas. A primeira parte que ele está dizendo é o seguinte: a sala que Ana ficou foi a sala à esquerda, ou seja, essa sala aqui, Ana ficou nessa sala aqui, concorda? Da sala que ficou com a funcionária da cor vermelha. Então já sei que aqui é vermelho, certo? Concorda? Vamos seguir lendo. Bia ficou com a sala azul. Se Bia ficou com a sala azul, obrigatoriamente ela ficou aqui, concorda? Bia ficou com a sala azul, certo? Automaticamente eu posso dizer, sem nem ler o resto da questão, que Ana ficou com a sala o quê? Verde. Olha o que ele fala. Carla ficou com a sala de número 2. Vocês conseguem perceber que só sobrou isso aqui para Carla? Ó, Carla ficou com a sala número 2. Carla ficou com a sala vermelha e de número 2. Automaticamente aqui é 1 e 3. E vamos às alternativas, que falam o seguinte: Bia ficou com a sala 3, sim, verdadeiro, porém ela ficou com a sala azul e não com a vermelha, tá falso. Ana ficou com a sala 3, não, Ana ficou com a sala 1. Letra C, Ana ficou com a sala 1 de cor verde. Ok, achamos a alternativa. Vamos ler as outras só a nível didático. Bia ficou com a sala número 1 de cor azul, falso. Bia ficou com a sala de número 3, né? E Carla ficou com a sala de número 2 de cor azul, falso também. Gabarito é a letra C de casa. Mais uma outra questão que fala o seguinte: em um escritório ficou determinado que durante um determinado período o ar-condicionado não poderá ficar ligado mais de 6 horas por dia. Além disso, caso o ar-condicionado seja ligado por mais de 4 horas, nos dias seguintes, o mesmo não poderá ficar ligado por mais de 2 horas por dia. Sabendo que no último dia do período não existe restrição para tempo de uso do ar-condicionado, então o tempo máximo que esse ar-condicionado poderá ficar ligado em um período de 7 dias será igual a... Então veja, ele quer saber o tempo máximo. Qual o tempo máximo que o ar-condicionado... Ele poderia ficar ligado 1 hora em cada dia, certo? Mas ele quer saber, se fosse usar no extremo, qual seria o máximo de horas. Você consegue ver aqui que ele deu logo a dica o seguinte: ele, se ficar ligado mais de 4 horas, no dia seguinte só vai ficar ligado 2 horas. Então, se a gente colocar 4 horas em todos os dias, que é a carga horária máxima, para que no dia seguinte eu não possa reduzir as horas. Então, os 6 dias vai ficar com 4 horas. E no último dia eu posso ficar à vontade. Então, vou usar o máximo de horas, que é 6 horas. Consequentemente, aqui nós vamos ter 8, 8, 8. Vamos somar. Aqui nós vamos ter 16. Aqui nós vamos ter 14. 16 mais 14 dá 30. A alternativa é a letra A. Esse tipo de questão tem que estar muito atento, porque parece ser uma questão simples, entretanto, é um texto longo, é um texto cansativo e é um texto que você vai estar lendo depois de ler diversas questões, porque a prova de raciocínio lógico não vai ser a primeira. A prova de raciocínio lógico vai estar lá no rabo da gata, então você vai estar cansado, com a vista cansada. Então, todo cuidado é pouco. Vamos a mais outra, que fala o seguinte. Pronto, essa questão é o tipo de questão clássica onde você pode respondê-la usando os conceitos dos diagramas lógicos, ou também você não pode usar os diagramas lógicos, certo? Eu vou usar aqui os diagramas para que vocês possam visualizar o que está acontecendo nessa questão. Então vamos lá, ele fala aqui o seguinte, ó: todos os mamutes são extintos e não há elefantes extintos. Logo, nenhum elefante é mamute. Vocês conseguem ver que isso aqui é verdade? Professor, não consigo ver que isso é verdade, não entendi isso, a leitura aí e o senhor tirando essa conclusão. Então vamos lá, ó. Ele fala aqui o seguinte: todos os mutantes estão extintos. Então vamos colocar aqui o seguinte, ó: extinção e mutantes. Todos os mutantes que estão aqui dentro dessa bolinha estão extintos. Aí ele está dizendo, ó: não há elefante extintos. Logo, nenhum elefante é mutante verdadeiro. Se eu não tenho elefantes extintos, os elefantes estão aqui, ó. Os elefantes estão no conjunto à parte. Porque eu posso ter outros animais aqui, ó, que são extintos, mas que não são o quê? Mutantes, concorda? A alternativa correta é a alternativa letra A. As demais estão erradas, mas vamos fazer uma análise de demais passo a passo. Veja o que diz a letra B. Todas as meninas jogam vôlei
e Jonas não é uma menina. Então Jonas não joga vôlei. Vamos lá. Todas as meninas jogam vôlei. Então aqui nós temos o vôlei e aqui nós temos as meninas. Concorda que todas as meninas que estão aqui, eu vou marcar até de preto, ó, jogam vôlei. Todas as meninas jogam vôlei. Aí ele tá falando, ó, Jonas não é uma menina, então Jonas não joga vôlei. Se eu colocar Jonas aqui, ó, ele não é uma menina, mas ele pode o quê? Jogar vôlei, ou seja, está errado. Vamos à letra C de casa. Veja a letra C. Em São Paulo moram muitos retirantes e João é um retirante. Logo, João mora em São Paulo, então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. São Paulo e retirantes. Em São Paulo moram muitos retirantes. Retirantes e São Paulo. Eu não estou dizendo que todos os retirantes moram em São Paulo, certo? Então vamos colocar aqui, ó, São Paulo. Essa parte aqui é a parte dos retirantes que moram em São Paulo. Aí ele fala assim, ó, João é um retirante. Eu vou colocar João aqui, ó. João é retirante. Aí em seguida ele diz, João mora em São Paulo? Não. Eu tenho ele que é um retirante, mas ele não vai estar dentro do conjunto de São Paulo. Da mesma forma que eu posso ter uma pessoa que mora em São Paulo e não necessariamente seja retirante. Concorda? Com isso, essa alternativa também está o quê? Está errada. Vamos a mais uma outra alternativa, ó. Não existem policiais corruptos. Então tá aqui, ó. Policiais e corruptos. Aí ele fala, Paulo não é corrupto, então Paulo é um policial. Eu posso pensar aqui o seguinte, ó. Então imagine que a polícia está dentro do conjunto de quê? Dos honestos, concorda? Ele está dizendo, todo policial, não existe policial corrupto. Isso me implica dizer que todos os policiais são honestos. Então tá aqui, ó, todos os policiais estão dentro do conjunto honesto. Aí ele fala o seguinte, Paulo é honesto, Paulo não é um corrupto, é a mesma coisa que dizer Paulo é honesto. Então Paulo é policial, aí eu vou colocar Paulo aqui, ó. Veja que Paulo é honesto, mas não necessariamente Paulo vai estar dentro do conjunto dos policiais. Concorda? Consequentemente, o item está o quê? Errado. E vamos ao último, onde ele diz o seguinte, ó, todo bolo é de chocolate. Então vamos colocar aqui, ó, chocolate e bolo. Todo bolo, ele vai ser o quê? De chocolate. Aí ele está dizendo o quê? Maria fez um bolo. Maria fez um bolo. Logo, Maria não fez um bolo de chocolate. Se Maria fez um bolo, obrigatoriamente ele vai ser o quê? De chocolate. Aqui ele está dizendo, Maria não fez um bolo de chocolate. Está errado. E reafirmamos a nossa alternativa correta como sendo a letra A, tudo bem? Mais uma outra questão que traz o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Um grupo de estudos com 5 amigas fez uma prova e a classificação foi a seguinte. Ana tirou uma nota maior que Maria. Ana tirou uma nota maior do que Maria, então vamos representar logo aqui, tá? Maria tirou uma nota maior que Lucas. Maria ficou na frente de Lucas. Consequentemente, Ana também, concorda? Clara tirou uma nota menor que Daniela. Clara tirou uma nota menor que Daniela. Ou Daniela tirou uma nota maior que Clara, concorda? E uma nota menor que Ana. Consequentemente, eu posso trazer isso para cá, ó. Isso aqui para frente. Veja aí, ó. Ele está dizendo que Clara tirou uma nota menor que Daniela e maior que Ana. Então, Clara tirou uma nota maior que Ana. Se Clara tirou uma nota maior que Ana, obrigatoriamente ela tirou uma maior do que todos os outros. Mas só que Clara tirou uma nota menor que Daniela. Ou seja, Daniela ficou na frente de Clara. E obrigatoriamente na frente de todo mundo, de toda essa galera aqui, ó. Alternativa correta é quem? A letra A. Qual delas tirou a maior nota? Daniela tirou a maior nota. Vamos mais uma questão aqui, ó. OCP que fala o seguinte. Daniel, Guilherme e Bruno são amigos, mas torcem para times diferentes. Um deles é São Paulino, o outro é palmeirense e o outro é santista. Não necessariamente nesta ordem. Sabendo o quê? O Daniel é São Paulino, o Bruno é São Paulino e assim por diante. Sendo assim, os times de Daniel, Guilherme e Bruno são respectivamente o quê? Se você observar aqui, ó, nós temos tudo de junção exclusiva, certo? Que é o famoso ou. Neste caso, a gente vai ter que atribuir os valores lógicos para essas proposições simples para que sua combinação sempre seja verdadeira. Ou seja, no conectivo ou, para que ele seja falso, ambas têm que serem iguais. Por exemplo, verdadeiro, verdadeiro vai dar falso, falso, falso vai dar falso. No nosso caso, para que a lógica seja verdadeira, eu preciso ter essas combinações aqui. Concorda? Falso ou verdadeiro. Nessas combinações aqui vai dar verdadeiro. Ou seja, eu vou escolher uma delas, pode ser qualquer uma. Se uma der errado, a gente vai lá e testa com a outra. Vou escolher a primeira, verdadeiro e falso, certo? Então, se for verdadeiro e falso, ó, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Obrigatoriamente vai dar verdadeiro. Aí eu vou lá, ó.
Veja que na primeira, lá em cima, diz que Daniel é São Paulino, é verdadeiro. Embaixo ele está dizendo, ó, Daniel é palmeirense, é falso. Obrigatoriamente, Guilherme é santista, tem que ser verdadeiro para o meu resultado final dar verdadeiro. Aí vamos lá, ó. Bruno é santista, eu não falei nada acerca de Bruno. Bruno é São Paulino, é falso. Bruno é santista, porque aqui embaixo está dizendo que ele é palmeirense. Mas vamos lá, ó. Guilherme é santista, veja que eu falei de Guilherme lá em cima, é verdadeiro. Obrigatoriamente, Bruno ser santista tem que ser falso para o meu resultado final dar verdadeiro. Guilherme é palmeirense, é falso, porque a gente já disse que Guilherme é santista. Obrigatoriamente, Bruno vai ser o quê? Palmeirense, verdadeiro. Veja que não teve nenhum problema, deu tudo certinho aí. Com isso, o gabarito, a gente vai observar aqui, ó. Daniel, ele tem que ser o quê? São Paulino. Guilherme, ele tem que ser o quê? Guilherme, cadê? Santista. Guilherme tem que ser santista. E Bruno tem que ser o quê? Palmeirense. Gabarito é a letra E. Daniel, São Paulo. Vamos conferir aqui. Guilherme, santista e Bruno, palmeirense. Pronto. Gabarito é a letra E. Aí você diz, eita, professor, e se eu tivesse escolhido outro modelo, esse aqui, para começar a resolver? Vamos fazer o teste e escolher ele para você ver como é que vai ficar? Veja aqui, ó. Ia ser falso e verdadeiro. O resultado final ainda dá verdadeiro, certo? Vamos adiante. Aí observe que ele está falando aqui, ó. Daniel é palmeirense, verdadeiro. Ou Guilherme é santista. Guilherme santista tem que ser falso, para o meu resultado final dar verdadeiro. Aí ele fala aqui, ó. Bruno é santista, é falso. Guilherme é santista, é falso também. Veja que eu já tinha atribuído Guilherme santista falso. Mas se eu colocar falso aqui, o meu resultado vai dar o quê? Vai dar falso. Consequentemente, atrapalhou tudo. Aí, nesse caso, você ia para o segundo momento, ia testando até dar tudo verdadeiro. Tudo bem? Mais outra questão fala o seguinte. Apresentadas as seguintes afirmações. Concurso público significa estabilidade. Estudar é fundamental para quem deseja passar no concurso público. Se concurso público não significa estabilidade, então não é fundamental para quem deseja passar em concurso público. Aí ele fala aqui o seguinte. É correto afirmar que a afirmação 3 será falsa em que situação? A afirmação 3 ser falsa, observe qual é o conectivo que a gente está aqui. É o sim então. O sim então, que é a condicional, ela só será falsa no caso Vera Fischer, que é verdadeiro e falso. Em todos os outros casos ela será verdadeira, ou seja, concurso público não significa estabilidade, será verdadeiro. Estudar não é fundamental para quem deseja passar num concurso, será falso. A partir daí a gente vai escalando as nossas alternativas, as nossas premissas. Estudar é fundamental para quem deseja passar em concurso. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Estudar não é fundamental para quem deseja passar em concurso. Aqui em cima vai ser verdadeiro. Depois ele diz, concurso público significa estabilidade. Mas ele está dizendo aqui embaixo, na primeira, ó, concurso público não significa estabilidade. Então isso aqui, ele é o quê? Falso. Aí ele diz o seguinte, para as outras duas afirmativas, qual o comportamento delas? A primeira tem que ser falsa e a segunda verdadeira aqui, ó. A primeira falsa e a segunda verdadeira. Para que quando a gente chegue na terceira premissa, dê lá o Vera Fischer, que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa. Mais uma outra questão muito parecida com essa que a gente respondeu aqui, ó. Essa aqui do conectivo ou. Só que quando a gente chega nessa aqui, não tem apenas o conectivo ou, tem o conectivo e o conectivo sim então. E agora, professor, tem diversos conectivos, como é que eu vou fazer? A mesma coisa. Só que eu vou escolher o mais fácil que tem para atribuir valor lógico, certo? Nesse caso aqui, ó, qual é o conectivo mais fácil que tem um valor lógico que a gente conhece? O conectivo I, que ambas têm que ser verdade para que o resultado lógico final seja verdadeiro. Então, para que todas essas proposições ocorram, incondicionalmente isso aqui tem que ser verdade e verdade para que no meu resultado final seja o que? Verdade. Muito bem, vamos lá. Ele está dizendo, ó, Pedro não passará no concurso público. Aqui logo em cima ele está dizendo, ó, Pedro passará no concurso público. Então isso aqui será o quê? Falso. Ou a mãe de Ana não conhecerá Paris. Para que isso aqui seja verdadeiro, automaticamente tem que ser verdade, porque no conectivo ou, se eu tiver duas falsas, o resultado será falso, concorda? Então, obrigatoriamente, a mãe de Ana não conhecer Paris será verdadeiro. Aí vamos aqui, ó. A mãe de Ana não conhecerá Paris. É verdadeiro. Rita não será bailarina. Observe que aqui nós temos o conectivo se e então. Jamais aqui poderá ser falso, porque se for falso vai ser o caso o quê? Vera Fischer e o meu resultado final será falso. Então, por obrigação aqui tem que ser o quê? Verdadeiro para que o meu resultado final seja verdadeiro. Aí aqui ele fala, ó, Ana for atriz. Lá embaixo, Ana o quê? Ana não será atriz é verdadeiro. Ana for atriz é falso.
Em seguida, Ana não conhecerá Paris, está aqui, ó. Ana não conhecerá Paris é verdadeiro. Consequentemente, ficamos com todas as proposições resolvidas como verdadeira. Agora vamos às alternativas. Rita não será bailarina. Cadê? Vamos observar. Rita não será bailarina é verdadeiro, ok? Ana não será atriz. Ana não será atriz é verdadeiro. Encontramos logo a resposta na letra A. Se você for testando de uma por uma, você vai ver que todas as outras estão incorretas. Porque ele está dizendo aqui, ó. Ana será atriz é falso. Tá aqui, ó. Ana será atriz é falso. Já descartamos aqui. A mãe de Ana conhecerá Paris. A gente viu que é falso. Tá aqui, ó. A mãe de Ana não conhecerá Paris. Pedro passará no concurso. Tá aqui, ó. Pedro não passará no concurso. Pedro não passará no concurso e Ana será atriz. Falso. Ana não será atriz. Confirmamos a letra A como resposta. Tudo bem? E vamos dar início agora à solução de questões da banca do conteúdo de conjuntos. Vamos à nossa primeira questão, que traz o seguinte. Considere os conjuntos A, B e C, dados tal que A é igual a 11, 13, 14, 15, B é igual a 14, 15, 16 e 17, e a intersecção desses três conjuntos é igual a 14, ou seja, quando eu pegar o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, o elemento que pertence a todos ao mesmo tempo é 14. Seguindo a leitura, ele fala o seguinte: além disso, sabe-se que os números 17, 18 e 19 são elementos de C, mas não de A. Aí eu vou ter que ter cuidado na hora de fazer essa representação, porque se você observar aqui, ó, desses elementos, qual que pertencem também a B? É o 17, concorda? Então 17 vai ficar aqui, ó. 18 e 19 fica aqui do lado de fora, concorda? Tá aqui, ó, 18 e 19 tá aqui do lado de fora. Aí ele fala o seguinte: e que os números 13, 18 e 19 são elementos de C, mas não de B. São elementos de C, mas não de B. Mas aí quando você olha para cá, ó, 13 ele é elemento de quem? De A. Então o 13 ele vai ficar aqui, ó. 13 vai ficar aqui. O restante, 11 e 15. 11, 15, 13 e 14. Tá aqui, ó. 11, 15, 13 e 14. E quando a gente olha para B, 14, 15, 15 pertence a A e B, ele tem que ficar aqui, e o 16 ele vai ficar sozinho. Daí a questão pergunta: então determine o número de elementos do conjunto C. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Letra E. Mais uma outra questão que fala o seguinte: um grupo de 40 pessoas, em que todas já tinham viajado para o mesmo destino da Europa ou da Ásia, respondeu a um questionário simples, a partir de qual constatou o seguinte: 22 pessoas já tinham visitado a Ásia e 30 já tinham visitado a Europa. Quantas dessas pessoas tinham visitado os dois continentes citados? Então a gente vai colocar aqui, ó, Ásia e Europa. E ele fala 22 pessoas já tinham visitado a Ásia e 30 visitado a Europa. Só que eu não posso colocar aqui assim o seguinte, ó, 22 e 30. Eu tenho que saber quem? A intersecção, porque sabendo a intersecção, eu vou subtrair de 22 e vou subtrair de 30. Mas como é que eu descubro essa intersecção, professor? A intersecção, preste bem atenção, viu? A intersecção é o total falso menos o total verdadeiro. Menos o total verdadeiro. O total falso é quem? 22 mais 30. 22 mais 30 vai dar quanto? 52. E o total verdadeiro está aqui em cima, ó. O total verdadeiro é esse aqui. 40 pessoas. Então a intersecção, que é a parte que pertence aos dois conjuntos, é 52 menos 40. 52 menos 40 a gente vai ter exatamente quanto? 12. Se eu tenho 12, aqui na intersecção é 12. Aqui no lugar de A vai ficar 10, porque 10 com 12 vai dar 22. E aqui vai ser exatamente quanto? 18. 18 com 12 vai dar 30. Aí ele pergunta o seguinte: quantas pessoas participaram da viagem aos dois continentes? Aos dois continentes não é essa galera aqui, ó. Alternativa letra E. Tudo bem? Mais uma outra questão. Observe, vocês estão vendo que aqui nas nossas soluções nós temos questões de diagrama e questões de representação de conjunto, que é como essa aqui, ó, de operação de conjuntos. Veja essa aqui, ó. Sabe-se que A menos B é igual a 3, 4, 5, 8. E B menos A é igual a 6 e 7. E que a união de A com B é todo o elemento X. Isso aqui é interessante, viu? Vou dar um zoom aqui para a gente refletir. Essa nomenclatura aqui às vezes confunde muito os alunos.
certo? Muitos alunos pensam o seguinte: então não sei fazer essa interpretação. Vamos lá, com calma, certo? Eu vou escrever até maior aqui. X pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Só que tem um detalhe aqui que saiu bem pequenininho. Eu vou dar mais uma vez o zoom para a gente ver. Estão vendo um asterisco aqui? Quando tem esse asterisco aqui, que normalmente ele vem na parte superior, isso significa que são os números naturais diferente de 0, menos o 0. Ou seja, começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Aí ele diz, ó, essa barrinha aqui quer dizer tá o quê? Esse número x, ele é menor que quem? 9. Tudo bem assim, pessoal? Vamos ler de novo, ó. O número x, que eu não sei quem é, ele é um número natural, diferente de 0. Tá o quê? Esse número x, ele tem que ser menor que 9. Se ele é menor que 9, ele será 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Concorda? Quando eu faço a união do conjunto A com o conjunto B, eu vou ter todos esses números aqui. Você concorda comigo? Aí observe que quando ele fala o seguinte, o conjunto A menos o conjunto B. Ele pegou o conjunto A e apagou tudo que estava no B. Sobrou quanto? 3, 4, 5 e 8. E depois ele fez ao contrário. O conjunto B menos o conjunto A. Ele apagou o conjunto A. Só sobrou o conjunto B. Mas só sobrou quem no conjunto B? 6 e 7. Aí você consegue perceber que esses números que estão aqui, é justamente os números que não pertencem à intersecção. E eu vou riscá-los aqui, ó. Observe. O número 3, o número 4, o número 5, o número 8. E lá do outro lado o número 6 e o número quem? O número 7. Sobrou quem? O número 1 e o número 2. E é exatamente isso que ele pergunta, ó. A intersecção do conjunto A do conjunto B. Os números que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ao conjunto A e ao conjunto B. É o número quem? 1 e 2. Olha aqui, ó. Letra D de dado. Tudo bem? Vamos agora a mais uma outra questão da nossa bateria de soluções de questões de operação com conjuntos. Mais uma questão que envolve diagrama fala o seguinte. O setor de uma empresa possui 107 funcionários que trabalham em 3 possíveis turnos, manhã, tarde ou noite. Esses funcionários, sabe-se que 49 trabalham no turno da manhã, 78 no turno da tarde e 13 somente, eu vou até colocar de amarelo aqui, ó, somente no período noturno. Vamos fazer um diagrama aqui para quem ainda não entendeu, somente no período noturno. Então vou ter manhã, vou ter tarde e vou ter noite. Aí vamos refletir uma coisa. Você consegue perceber se um funcionário ele estiver aqui, ele vai trabalhar manhã e tarde. Se um funcionário estiver aqui, ele vai trabalhar tarde e noite. Se um funcionário estiver aqui, ele vai trabalhar manhã e noite. E se um funcionário estiver aqui, ele vai trabalhar os 3 horários, concorda? Mas ele fala que esse camarada, esse grupo de 13 funcionários, ele trabalha somente à noite. Ou seja, aqui eu já sei definir que são 13 funcionários. Aí ele continua. Dessa forma, o número de funcionários que trabalham no turno da manhã e no turno da tarde é igual a... No turno da manhã é aqui e no turno da tarde é aqui. Ou seja, eu preciso saber quem é X e quem é Y. Mas você lembra lá da nossa questão anterior? A intersecção ela é igual ao total falso menos o total verdadeiro. E é exatamente isso que eu preciso descobrir. A intersecção aqui, ó. Intersecção é o total falso menos o total quê? Verdadeiro. Quem é o total falso? É a soma de tudo. 49 mais 78 mais 13. Então aqui nós vamos ter 20, fica 0, vai 2. Aqui nós vamos ter 14, 140. O total falso é 140. E o total verdadeiro tá aqui, ó. O total verdadeiro é esse aqui. 107 funcionários. 107 funcionários. Quando eu fizer a subtração aqui, ó, 140 menos 107, eu vou ter quanto? 33 funcionários. Qual é a resposta? Letra D de dado. Tudo bem assim? Mais uma outra questão, a OCP, teoria dos conjuntos. Vamos solucioná-la. Seja X um conjunto, ele diz o seguinte, seja X um conjunto cujos elementos são números naturais maior que 10. Ou seja, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Outro conjunto Y são os elementos dos números naturais menores que 15. Então vou colocar aqui, ó, o conjunto X, ele é maior que 10, ou seja, 11, 12, 13, 14,
15, 16 e assim infinitamente. E eu vou ter o elemento do conjunto Y, os elementos, melhor dizendo, do conjunto Y, que são todos os números naturais menores que o quê? 15. Se são todos menores que 15, serão o quê? 14, vou colocar aqui, ó, 14, 13, 11, 10, 9 e assim infinitamente. Aí ele fala o seguinte: ao enumerar os elementos do conjunto Z obtidos da intersecção dos conjuntos de X e Y, obtemos intersecção, são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, quem é que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Vamos destacar aqui, ó, 14, 13, 11 e 12. Faltou colocar 12 aqui, ó. Na realidade, depois do 13 é um 12. Não pode esquecer isso. Certo? Aqui é 12. 12. Consequentemente, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4. 11, 12, 13, 14. Tá aqui, ó. 11, 12, 13 e 14. A alternativa é a letra E. Tudo bem? E com isso chegamos ao final da nossa solução de questões, teoria dos conjuntos da banca AOCP. Qualquer dúvida você comenta aqui. Olá, meu aluno, minha aluna, vamos para mais uma aula do nosso curso e dessa vez vamos falar de probabilidade. Vamos solucionar questões de probabilidade da banca AOCP. Então vamos lá, a nossa primeira questão que traz o seguinte. Vou selecionar aqui a cor vermelha que fala o seguinte: cada uma das sílabas da palavra papiloscopista foi escrita nas costas de um cartão, de modo que cada cartão tivesse exatamente uma das sílabas. Após escritas as sílabas, os cartões serem virados para baixo, estes foram embaralhados e permaneceram virados de forma que não fosse possível ver a sílaba escrita. Ao escolher um desses cartões aleatoriamente, a probabilidade desses cartões obedecer à proposição o cartão tem a letra P ou o cartão tem a letra A é de, então perceba, probabilidade tem aquele mantra, casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Casos possíveis são todas as possibilidades, ou seja, todas as sílabas. Quais são? Pá, pi, los, co, pis, tá. Então, se a gente observar quantas sílabas nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 sílabas no total. Só que aí ele está falando dois detalhes importantes. O cartão tem a letra P. Então, vamos lá. Quantos cartões tem a letra P? 1, 2, 3 cartões tem a letra P. Ou, conectivo ou, o que é que nós vamos fazer? Operação de adição. O cartão tem a letra o quê? O cartão não tem a letra A. Quantos cartões não tem a letra A? Vamos circular aqui. Quantos cartões não tem a letra A? Piloscopis. Pá e tá tem a letra A. Consequentemente, você tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque quando a gente está fazendo a probabilidade da união de conjuntos, eu não posso colocar elementos repetidos. Você está vendo que esse camarada aqui e esse aqui, eles já estão dentro dessa conta. Consequentemente, eu não posso chegar aqui e colocar 4. Ah, professor, 4 sobre 6 e agora é só somar. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou contando o pi aqui, ó, e o pis 2 vezes. Tanto aqui, tanto aqui. Então, não vou fazer isso. Vou só colocar quem? Vou só colocar o los e o co. Consequentemente, a gente vai ter 2 sobre 6. Fazendo a adição, a gente vai ter 5 sobre 6. Qual é a alternativa? Alternativa letra E. Tudo bem assim? Até porque, se você perceba, vamos dar uma forçação de barra aqui e fazer a soma. Imagine que você, professor, é 4. Aqui, ó. 4 que não tem a letra A. Então, vamos colocar 4 aqui. Quando a gente somar, eu vou ter 7 sobre 6. Você consegue perceber que quando eu fizer essa divisão, 7 dividido por 6, isso aqui vai dar mais de 100%, vai dar 1, alguma coisa, ou seja, vai dar mais de 100%. Consequentemente, é impossível um determinado evento ele dar mais de 100%, certo? E reforçamos o gabarito da letra E. Mais uma outra questão que traz o seguinte: lançando uma moeda não viciada por 3 vezes consecutivas e anotando seus resultados, a probabilidade que a face voltada para cima tenha apresentado ao menos é a mesma coisa de pelo menos uma cara e pelo menos uma coroa. Então, quando ele fala isso, pelo menos uma cara e pelo menos uma coroa, ele não vai aceitar 3 coroas. Porque se tiver 3 coroas, eu não vou ter nenhuma cara aí. E ele também não vai aceitar 3 caras, porque 3 caras eu não vou ter nenhuma coroa. Porque eles têm que sair pelo menos uma cara e pelo menos uma coroa.
Muito bem, probabilidade qual é o mantra? Casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Casos possíveis são todos os resultados que eu posso obter do lançamento da minha moeda. No caso, os 3 lançamentos, né? No primeiro lançamento eu tenho quantas possibilidades? Cara ou coroa. No segundo lançamento, cara ou coroa. No terceiro lançamento, cara ou coroa. Isso vai me dar quantas possibilidades? 8. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então os casos possíveis são 8. Casos favoráveis é aquilo que eu quero que aconteça. Ao menos uma cara e ao menos uma coroa. Se eu tenho 8 possibilidades e dessas 8 não me interessa 2, que são essas aqui, o resto me interessa, então os casos favoráveis são quantos? São 6. 8 menos 2 vai dar 6. Agora quando a gente olha aqui para as alternativas, está em decimal. O que é que temos que fazer? 6 dividido por 8. 6 dividido por 8 não divide, vamos colocar o 0 e uma vírgula. Qual número eu multiplico o 8 vai chegar perto de 60. Tem que ser o 7, né? 7 vezes 8, nós vamos ter exatamente 56. Sobre está indo, vai sobrar 4. 4 não divide, eu vou colocar o 0. 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Consequentemente, chegamos na alternativa letra B de bola, 0,75, que isso é a mesma coisa que 75%. Chegamos a mais uma outra questão, também institutal CP, que fala o seguinte: o empresário, para evitar ser roubado, escondia seu dinheiro no interior de um dos 4 pneus de um carro vermelho fora de uso que tinha no fundo de sua casa. Certo dia, o empresário se gabava de sua inteligência ao contar o fato para um de seus amigos, enquanto um ladrão que passava pelo local ouvia tudo. O ladrão tinha tempo suficiente para escolher aleatoriamente apenas um dos pneus, tirar do veículo e levar consigo. Qual é a probabilidade dele ter roubado o pneu certo, ou seja, o pneu que tem dinheiro? Então imagine aqui o carro, ele vai ter 4 pneus, concorda? Consequentemente, a gente vai lembrar de que o nosso mantra, casos favoráveis, casos possíveis. Casos possíveis são 4 pneus. Casos favoráveis só tem um pneu com dinheiro dentro. Consequentemente, a gente vai para as alternativas. Está em decimal. O que é que nós temos que fazer? A divisão. 1 dividido para quanto? 4. Não divide, eu vou colocar o 0 e uma vírgula. 2 vezes 4 é 8. Para chegar em 10 é 2. Não divide, eu vou colocar o 0. Qual número eu multiplico 4? Vai chegar em 20. É o 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20 nada. Qual a alternativa? Letra C de casa. Mais uma outra questão que traz o seguinte: em uma caixa estão dispostos 10 cartões, sendo 4 da cor amarela e 6 da cor vermelha. São sorteados sucessivamente sem reposição, ou seja, não é colocado novamente dentro da caixa, 4 cartões dessa caixa. A probabilidade de que ao menos uma dessas cartas seja da cor vermelha é... Então observe, vamos sortear 4 cartas. Aí vocês estão vendo que ele usa a mesma palavrinha aqui, ao menos. Isso é uma característica da OCP. Ele usou ao menos. Quando ele fala ao menos, é pelo menos. Em toda situação tem que ter pelo menos uma carta vermelha. Não vai haver a possibilidade de ter amarelo, amarelo, amarelo e amarelo. Vocês conseguem perceber que nessa configuração só tem uma possibilidade de amarelo, 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 amarelo? Consequentemente, eu vou pegar o total de possibilidades e subtrair essa única possibilidade que não me interessa. Concorda? Logo, independentemente do que aconteça... Thomas, então eu vou ter que calcular o total de possibilidades, que vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Exatamente. Só que aí a gente pode usar da perspicácia do seguinte: eu vou pegar um número gigante lá e dele eu só vou subtrair 1. Então imagine que a probabilidade que a gente calculasse desse o seguinte: desse 20 sobre 20. Um exemplo aqui, certo? Casos possíveis é 20 e casos favoráveis também é 20. Mas só que desses favoráveis eu tenho que retirar um, que é isso aqui, ó. Amarelo, amarelo, amarelo. Quando eu fizer isso vai ficar 19 sobre 20, concorda? Isso é um exemplo que eu estou dando. E vocês conseguem perceber que a diferença do número de cima para o número de baixo vai ser só de que? De uma única unidade. Aí nós vamos olhar para as alternativas. Aqui na letra A eu tenho uma diferença de uma única unidade? Não. Na letra B eu tenho uma diferença de uma única unidade? Não. C também não, D também não. Olha a letra E. 209 dividido por 210, ou seja, a diferença de uma única unidade. Então significa que ele tirou apenas o único caso que não interessa. Amarelo, 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 amarelo. Com isso, sem precisar fazer muito cálculo, chegamos na alternativa da letra E. Vamos a mais uma questão também da OCP que fala o seguinte: João e Alisson estão em uma reunião com todos os outros supervisores da empresa que trabalham. Eles estão sentados juntos a uma mesa retangular, cada um, João e Alisson, em uma ponta. Entre eles, de um lado há 3 pessoas e do outro lado
a 2 pessoas. Um garçom coloca aleatoriamente 7 pratos na mesa, um na frente de cada lugar. Então, um desses pratos está colocado um envelope com a quantia de R$1.000. Qual é a probabilidade de João ou Alisson receberem o prato com envelope? Vocês estão vendo que é João ou Alisson, um ou outro. Então, imagine que seja um camarada que está aqui, tá os 7 pratos, certo? Tá aqui na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pratos. E o cara vai colocar aqui aleatoriamente os pratos e um deles vai ter um envelope com R$1.000. A probabilidade de João receber é quanto? É 1 dentre 7. Você concorda comigo? Porque você tem que lembrar o seguinte, ele está dizendo ou um ou outro. Então você vai calcular a probabilidade de João e depois vai calcular a probabilidade de Adilson. Qual é a probabilidade de Adilson? A mesma da de João, 1 sobre 7. Vocês estão vendo que ele está usando o conectivo ou. Conectivo ou, o que é que eu vou fazer? Somar essas probabilidades. Quando eu somar essas probabilidades, eu vou ter 2 sobre quanto? Sobre 14. Porque observe, 1 mais 1 vai ser 2, 7 mais 7 vai ser 14. Quando eu venho aqui, não tem nas alternativas. O que é que eu tenho que fazer? Simplificar por 2. Quando eu simplificar por 2, eu vou ter 1 sobre quanto? 1 sobre 7. Qual é a alternativa? A alternativa é a letra B de bola. E com isso chegamos ao final da nossa bateria de solução de questões de probabilidade da banca AOCP. Tudo bem? Até a próxima aula.